galera, vocês sabem, se tem eu pequenininho aqui no cantinho da tela, é porque é vídeo de React. Bora ver a diferença entre o Exynos que nós encontramos no S26 aqui no Brasil e o Snapdragon que vem em outras versões do S26 fora do Brasil. Será que o Exynos, como a gente tem falado, ele tem saindo bem? Vamos ver tudo isso nesse React de hoje, onde foi pegado dois S26, um com Exynos e outro com o Snapdragon para testes, e a gente vai reagir esse vídeo juntos. Bora lá? Lembrando que o link para você comprar seu S26 vai estar aí na descrição e também no comentário fixado, beleza? Duas versões, a versão global com chipset Exynos e as versões norte-americana e chinesa com Snapdragon. Historicamente, o chipset Snapdragon é mais eficiente. Então essas são as versões que nós temos aí, ambos os aparelhos, o Exynos 2600, lembrando que a gente testou o S24 e gostamos bastante do Exynos 2400, estamos com o A57 aqui no canal, também testamos e estamos gostando do Exynos 1580, se eu não estou enganado, né, 1580, ou 1680, 1680 na verdade, e também estamos com o S26 Ultra e também gostamos muito do Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, beleza? Mas bora ver aqui na prática a comparação direta entre eles, que na teoria era para ser pelo menos igual, né? Em termos de energia. Mas ainda não sabemos se acontece este ano ou não. Eu sou Mo, um cientista e professor universitário, e farei um teste completo, não apenas de desempenho, mas também de eficiência energética, aquecimento, modo seca, modo de espera e tudo que você possa imaginar. Carreguei os dois celulares até 100%, coloquei um chip em 5G na mesma rede e por enquanto eles estão conectados à mesma rede Wi-Fi, mas vou desconectar menos lá depois. Comprei os dois celulares com meu próprio dinheiro. A versão Exynos é da Amazon e a do Snapdragon é da China, da W Mobile para ser exato. Vou colocar o link na descrição, mas não tenho nenhuma conexão com nenhum desses fornecedores. Aqui vocês também vão encontrar o link na descrição, beleza? E já se inscreve aqui no canal se você gosta de React, de tecnologia, beleza? O primeiro teste que fiz foi executar o benchmark Geekbench. O Geekbench é um benchmark bem conhecido, que verifica o desempenho da CPU. O Exynos 2600 tem 10 núcleos, enquanto o Snapdragon 8 Elite geração 5 Galaxy Edition tem 8. O Snapdragon tem 2 núcleos Orion Prime, que vão até cerca de 4,6 GHz, enquanto o Exynos tem um núcleo C, um Ultra, que vai até cerca de 3,8 GHz. Aí a gente já vê que o Snapdragon é um pouco mais potente. Na prática, essa numeração que a gente vê aqui é a mesma, né? Entre aspas. Por quê? Você não vai ver o smartphone um sendo mais lento do que o outro na prática, porque são smartphones muito rápidos, tá? Mas na teoria, em número, o Snapdragon pelo menos ganhou. Vamos ver o que ele vai mencionar aqui. É provavelmente por isso que em single core, esse Snapdragon obtém uma pontuação melhor em torno de 3.700 mHz, o que é cerca de 17% melhor do que o Exynos. É, uma diferença de 17% é considerável, viu? Em multicore, como o Exynos tem mais núcleos, o resultado é mais próximo. O Snapdragon atingiu apenas cerca de 2%. Aqui no multicore já não faz tanta diferença. Tá? Mas é o que pode estar dentro do erro. Então, executei o teste de 3D Micro Wildlife Extreme. Este verifica o desempenho em jogos 3D dos chipsets. É o Eclipse 960. Lembrando que a versão que nós encontramos no Brasil é com o Exynos, tá? Que é baseado em MDR-DN e o Snapdragon usa o Adreno 840. No 3D Mark Wildlife Extreme, o Exynos obteve 42,7 quadros em média, enquanto o Snapdragon obteve 46,6 quadros em média e uma melhoria de 8%. O terceiro e último teste de desempenho que fiz foi o Antutu. O Antutu testa muito mais do que os outros dois benchmarks e é bem holístico. Aqui também obteve uma pontuação melhor. Ele atingiu 3,7 milhões, o que é cerca de 16% melhor do que o Exynos. Então, para resumir o desempenho em benchmarks antigos, o Snapdragon obteve uma pontuação melhor do Exynos, cerca de 10% melhor no geral. Mas, honestamente, para mim, neste momento, o desempenho não é a coisa mais importante. Eu quero eficiência e ponto. Para testar. Legal, ele vai comparar agora a eficiência energética dos dois, que estão bem parecidas, tá? Tá 85% aqui.
em ambos os aparelhos, né? Depois de 1 hora e 2 mexendo realmente com o smartphone, beleza? A otimização de bateria tá muito legal, mas vamos ver na prática, né? Conforme for passando aí o tempo, beleza? Para isso, executei vários testes. E lembrando, tá? Teste de benchmark a gente tem que considerar, mas considerar com ressalvas, tá? Porque às vezes esses testes de benchmark eles não refletem muito a realidade. Como eu falei para vocês, são dois smartphones excelentes, tá? Tanto um processador quanto o outro. A gente tem o Snapdragon, já testamos o Exynos também, ambos aqui de boa. Começando com o YouTube Shorts por 1 hora. Desconectei os 2 telefones do Wi-Fi já que a maioria das pessoas se importa com a bateria do celular. Se você estiver em casa e tiver Wi-Fi, é provável que possa recarregar seu telefone. Ambos os telefones tinham o mesmo nível de brilho e me certifiquei disso com um medidor de perda. Ambos estão executando um UI 8.5 e já receberam a atualização mais recente de março. Também estou executando o aplicativo A gente tá vendo aí 1% a menos no Exynos, tá? que escrevi para E talvez isso a longo prazo vai se estendendo para 2, 3%. medir a duração da bateria, a temperatura e o consumo de energia. Ao final deste teste, o S26 Exynos tinha 70. É justamente o que a gente falou. Um pouquinho mais quente, mas ambas as temperaturas aqui de 32 ou 31 graus não faz diferença na utilização, tá? Não chega a ser temperaturas que você vai sentir ali na prática. 9% de bateria restante, com uma temperatura de 32,3 graus Celsius ou 90,3 graus Celsius CH, enquanto o Snapdragon tinha 80% restante, com 31,3 graus Celsius ou 88,3 graus Celsius. Após esta parte do teste, deixei os 2 celulares ficarem a noite toda em stand-by conectados ao 5G. Quando eu acordei, ambos tinham 75% de bateria restante. Então, posso dizer com segurança que o modelo Exynos não está drenando a bateria durante o stand-by, algo que era um problema algumas gerações atrás. Então, pedi para os 2 celulares gravarem um vídeo 4K a 30 quadros por segundo, usando a câmera frontal. Este teste também levou cerca de 1 hora. O Exynos tem uma porcentagem de bateria. Agora a gente já vê uma otimização melhor ali, pelo menos na parte de bateria, né? Quando a gente tá gravando no Exynos, né? Ele acabou ganhando. Eu tô saindo um pouquinho de quadro aqui, que eu tô só ajustando a minha luz aqui, que ficou atrás da cortina. Logicamente, galera, a gente tá falando aqui de... Quando a gente fala de 1, 2% de diferença, isso daqui é margem de erro também. Às vezes, no mesmo teste, o Snapdragon vai ser melhor. Pelo menos eles não estão se destacando, né? Entre um e outro. Em relação à temperatura, o Snapdragon é um grau Celsius mais quente. Você provavelmente já sabe que chipsets diferentes podem resultar em processamentos diferentes, já que o ISP do chipset é responsável por parte disso. Para a próxima parte, saí para tirar algumas fotos. Aqui, o Exynos é um pouco mais brilhante e vívido, algo que sempre vimos historicamente em fotos do Exynos. Tirei esta foto na noite anterior, e a única diferença que vê é que o Exynos deixou o céu um pouco mais cinza. Não só isso, tá? Se você olhar o teto da casa, ela tá mais otimizada no Snapdragon, tá? Aqui você consegue ver os tijolos ali da casa, aqui você já não consegue ver, tá? Então essa foto aqui ela tem mais detalhes, né? E o Snapdragon, um pouco mais azul. No entanto, ao dar zoom a mais Ele também vai mencionar isso daí agora que eu percebi. diferenças, o Snapdragon retém os detalhes um pouco melhor, enquanto o Exynos tenta suavizar as coisas e faz mais ruído. Voltando à luz do dia e ao zoom triplo, além do processamento de cores aqui e ali, as imagens são, no geral, muito próximas. Praticamente idênticas, tá? Eu, pelo menos aqui, a olho, olhando assim a imagem, assim, eu não consigo ver nenhuma diferença, na verdade, tá? No vídeo 2, não encontro uma grande diferença entre os dois. O escapamento parece um pouco mais contrastante, com pretos mais profundos. Aqui o Exynos tá um pouco mais contrastado, tá? E com mais detalhes também do que o Snapdragon. Então, assim, 2 smartphones top de linha, né? A gente tá falando de um S26 com Exynos e outro com Snapdragon. Mas de renderização, praticamente a mesma coisa, né? Mas, no geral, são semelhantes. Depois que voltei, ambos perderam alguns %. Então coloquei os 2 para jogar um jogo simples, que escrevia em que uma caixa maligna atira em outras caixas. O jogo não parece muito bom, mas tentei incluir tudo, incluindo física e sistemas de partículas. Ele foi escrito... Agora é interessante uma coisa aqui, tá?
eu não sei se ele vai explicar se é uma questão do jogo, mas no Exynos ele tá variando entre 25, 26 quadros por segundo e indo para 30. No Snapdragon tá fixo. Às vezes ele otimizou o jogo ali para 30 FPS no Snapdragon, né? Mais otimizado. Isso aí depois, não sei se ele vai mencionar. Temperatura, 1 grau mais de quase 2 graus aí de diferença do Exynos pro Snapdragon nesse caso, tá? Em Unity. Também limita ambos a 30 quadros por segundo. Ao final desta parte do teste, o Exynos está apenas 1% atrás do Snapdragon. Mas empate técnico, né? Depois no resultado final acabou ficando empate técnico. Mas eu notei isso. Estranho, né? Talvez seja uma questão desse jogo que ele mesmo criou, né? Que ele mencionou que ele criou. Agora, o Exynos está em 39%, enquanto o Snapdragon está em 40%. Ainda conectados à mesma rede 5G, abre o Google Meet para que os telefones pudessem se comunicar. Este é um teste intenso, pois eles precisam decodificar e codificar vídeos. Agora o Exynos está ficando para trás. Utilizando o 5G, utilizando uma chamada de vídeo, aí já começou a pegar um pouquinho aí de diferença aí entre eles, né? Durante o upload e download pela rede 5G. Mas lembrando, galera, isso daqui é uma utilização bem específica, tá? Ele tá forçando o celular para conseguir te dar uma resposta, né, de qual que é melhor. Executei o teste por 1 hora e agora o Exynos está 4% atrás do Snap. Aqui você já vê uma diferença já. No caso do Snapdragon, ele ficou mais frio do que o Exynos, né? Então a gente vê, lógico, uma diferença pequena de graus, então tá dentro da margem ali. Você não notaria ainda quente o S26 com o Exynos, mas de bateria a gente já vê uma diferença aí considerável, né? Em torno de 4%, né? Então aí você já vê que o Snapdragon ele tá mais otimizado nesse aspecto aí, pelo menos quando você vai renderizar a sua chamada, decodificar ela, mandar o upload, aí você está forçando bastante. Eu usava bastante o Google Fotos anteriormente, né? Hoje em dia eu já não uso mais, porque eu consigo gravar tudo já direto no Blackmagic Câmera do S26 Ultra, mando para o meu computador, mando para o Drive lá para os nossos editores, né? É diferente, então, o jeito que eu uso hoje, mas antigamente eu usava bastante o Google Drive, tá? O Google Fotos, e isso consumia muita bateria do meu celular, né? Então, acredito que a utilização seja semelhante, né? O que eu também tinha lá atrás. O Exynos está em 19%, enquanto o Snapdragon está em 23%. Em termos de temperatura, a temperatura máxima no Exynos também é cerca de 2 graus Celsius mais alta. Para a parte final do teste, conectei os dois telefones ao Wi-Fi para finalizar menos loss. Joguei o WebGL Aquarium em segundo plano, enquanto eles ainda estavam se comunicando. Gradualmente, o Exynos começou a cair mais rápido em comparação ao Snapdragon. Você pode pensar que esse teste é parcialmente problemático para o Exynos, mas a porcentagem da bateria nem sempre é exata e a calibração nunca é 100% precisa. Mais tarde, quando você olhar o gráfico de consumo de energia, entenderá o que quero dizer. O Exynos ficou abaixo de 5%. E como um verdadeiro telefone Galaxy, ele só piorou depois disso, e finalmente saiu do chat após 5 horas e 31 minutos. Enquanto o Snapdragon S26 ainda tinha 8% de bateria restante. Parece que esta é a mesma história de 2 anos atrás. E mais uma vez, a versão Snapdragon está se saindo melhor. A propósito, quando fiz o último vídeo Exynos vs Snapdragon, o canal tinha 100 inscritos e agora estamos com 100 mil. Obrigado a todos. O Snapdragon do S26 também começou a perder os 8% restantes e saiu do chat em 5 horas e 48 minutos. Aqui, ó, na prática, é aquilo que eu sempre menciono para vocês. Na prática, talvez você não note diferença, porque a gente está falando aqui de quase 20 minutos, né? Mas que é 20 minutos de diferença, né? Assim, praticamente, né? Então, é aquilo, né? É aquilo. Snapdragon mais otimizado que o Exynos, né? Isso significa que o Exynos é ruim? Não. A gente viu que ele deu conta ali de todas as tarefas, né? Mas ele acabou perdendo para o Snapdragon. Resumindo, o Galaxy S26 Snapdragon Edition obteve melhores pontuações quando o assunto é desempenho no Geekbench 3D Mark e Ant 22. Quando o assunto é temperatura, como você pode ver neste gráfico, em média, a versão Snapdragon foi cerca de 1 grau Celsius mais fria durante todo o teste. Isso pode desconsiderar porque não faz diferença, tá? Quanto ao consumo de energia, você pode olhar este gráfico, onde ele é mostrado em watts ao longo da duração do teste. Em média, o consumo de energia de um Snapdragon foi de 2,21 watts e
enquanto o Exynos foi de 2,34. Você pode pensar que o consumo foi maior apenas durante o Google M e outras tarefas pesadas, mas isso não é totalmente verdade. Por exemplo, quando olhamos para o início do teste e focamos na parte dos shorts do YouTube, em média, o Snapdragon ainda consome menos energia do que o Exynos com base no gráfico. Então temos uma boa má notícia. A boa notícia é que o Exynos está muito próximo do Snapdragon. Isso é importante, e especialmente hoje em dia, com toda a geopolítica acontecendo, já que ter mais diversificação nas funções de chipsets é importante e é ótimo que a Samsung Foundry esteja se recuperando. A má notícia é que ele ainda não está no mesmo nível do chipset Snapdragon. E se você gostou desse react, se inscreve aqui no canal. E se você quer comprar o seu S26, viu aí que é um excelente aparelho, né? O link vai estar aí na descrição e também no comentário fixado para você, beleza? Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Falou, valeu!